do versículo 1 ao 13, né? Nós fizemos um estudo sobre 2 Timóteo, né? No Prega a Palavra, e aí eu vou estar trazendo esse estudo junto, analisando junto com vocês, né? Expondo essa palavra junto com vocês. Amém? Só um minutinho que o meu saiu aqui. Se qualquer coisa eu leio aqui com os irmãos. Vamos lá? Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo o meu sofrimento, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual eu sofro até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. E esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. E se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amém? Meus irmãos, Paulo escreve essa carta a Timóteo e, como acredito que todos os irmãos tenham a consciência disso, né, sabem disso, ele estava preso. Ele estava preso em Roma e ele manda essa carta, né, escrevendo a Timóteo. E essa carta, quando o Timóteo recebe essa carta, ele está passando por momentos de dificuldades, né? E aí a gente percebe isso em toda a carta de 2 Timóteo, né? E ele já começa ali falando, né? Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo. E ele já manda, ele fala com Timóteo, falando para Timóteo se fortificar, ou seja, ele já dá para perceber que alguma coisa já não está legal, alguma coisa está acontecendo ali naquele momento, para que Paulo esteja pedindo para que Timóteo se fortaleça. E tanto Paulo como Timóteo ali naquele momento, o contexto que eles estavam vivendo, já estava acontecendo grandes perseguições aos cristãos. Então o cristão já estava o falso evangelho estava com muita força naquele momento ali, nesse contexto aqui. Por isso ele manda essa carta a Timóteo, para que Timóteo não se entristeça ao ponto de até mesmo, né, de certa forma, negar sua fé. Então ele fortifica-se, né? Ele já começa a carta assim: meu filho, fortifique-se. E não é muito diferente dos dias de hoje. Nós vivemos um dia que é totalmente avesso ao evangelho e ao verdadeiro evangelho. Eu acho que o maior problema que nós enfrentamos hoje em dia, e toda a história sempre vai ter momentos, toda a história vai ter seus momentos de dificuldade. As pessoas do passado não foi mais fácil ser evangélico há 100 anos atrás e agora é mais difícil. Ou há 200 anos atrás era mais fácil, agora é mais difícil. Enfim, cada momento da história vai ter sua dificuldade, porque o crente ele sempre vai passar por dificuldade. O evangelho nunca vai cair nas graças do povo. E isso me chama muita atenção. Ontem, quando eu estava no hospital lá, minha cunhada sofreu um acidente, né?
ela caiu da moto, e aí eu estava no hospital esperando lá para fazer o raio-x, e aí em um determinado momento eu fui para fora, assim, porque estava sem sinal de celular, e aí a televisão estava ligada e estava passando a comemoração, ou estava passando algum programa lá, e aí estava o ganhador do Big Brother cantando a música Lindo, lindo, lindo és, glórias. Eu acho que era essa música, eu não lembro, mas era um louvor. E eu acho que era esse louvor. E aí a moça me conhecia, né? Uma enfermeira lá me conhecia, falou: olha lá, e ele é evangélico. Quando ela falou isso, me deu eu fiquei assim, uns 10 minutos pensativo. Eu até falei com o Carol quando chegou em casa, eu fiquei pensativo naquilo. Porque aquele padrão ali é o padrão de evangélico que ela pensa que é. Ela acha que todo mundo é aquele padrão de evangélico ali. E o evangélico que participa do Big Brother. O evangélico que participa daquilo dali. E aí aquilo sabe, eu fiquei pensativo ali por um momento ali, eu até saí até esqueci que estava no hospital ali um pouco assim, sabe? Eu fiquei muito pensativo de como que o mundo tem nos visto. E é exatamente esse momento que Paulo envia essa carta para Timóteo, quando o falso evangelho está sendo disseminado. E hoje nós vivemos isso. Nós vivemos muito forte o falso evangelho. Por isso, nós temos que ser firmes na nossa postura, na nossa vida como crentes. E é isso que eu queria motivar vocês. Hoje a gente está entre amigos. Eu estou me sentindo mais à vontade. Eu sinto até mais à vontade de estar falando com vocês, porque vocês me conhecem. E eu queria fazer esse estudo, que você possa colocar isso na sua vida, a palavra de hoje como um estudo, uma pregação depois mais um estudo, para que você reflita sobre aquilo que Deus está falando com você essa noite. Porque como nós cantamos aqui, Ele é soberano. Ele que escolheu essa palavra para essa noite. Ele já sabia que essa palavra ia ser pregada essa noite. E se você está aqui, se eu vi essa palavra, porque eu preciso ouvir isso, você precisa ouvir isso, nós precisamos disso aqui. E relembrar, tá sempre lembrando. Talvez eu esteja chovendo no molhado, porque o pastor Everton tem pregado isso. Mas a palavra de Deus sempre se repete. Ela sempre está repetindo, lembrando, chamando o povo a atenção. Volta a palavra. Se você for ver a história do Antigo Testamento, toda hora chama o povo, meu filho, aqui, o caminho é esse aqui. O caminho é esse aqui. Não é ali não, é para cá. Vamos ler de novo as leis, que é as escrituras. E aí ele fala, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitos testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar os outros. Ou seja, ele já está falando para que Timóteo fortifique-se e passe a mensagem para frente. Passe a mensagem para outros homens, né, e mulheres, como cristãos, falando aqui, fazendo analogia como cristão, que esses possam pregar nas suas casas, possam viver o evangelho. E essa palavra que ele está falando aqui é o evangelho. Ele está chamando para si a responsabilidade. Você me viu diante de muitas testemunhas. Eu vivi esse evangelho diante das pessoas. Você sabe do que eu estou falando. E passe isso para homens que consigam passar isso para frente. E ele dá essa característica aqui dos homens, né? Homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. E é engraçado que tem uma musiquinha e Ana foi e falou ontem, acho que foi ontem, não foi? Ela falou assim, como que ela falou? Noé é um homem justo. A música fala que Noé é um homem justo e bom. Aí ela virou para mim e falou assim, Carlos Júnior é um homem justo e bom. Aí ela falou brincando, lógico, né? Mas aquilo pesou, eu falei, meu Deus, que responsabilidade que eu tenho. Que, na verdade, perante Carolina e minhas filhas, de ser um homem justo e bom perante elas. E ela só tem 4 anos, ela falou brincando ali, né? Mas aquilo me deu impacto, já a gente estava deitando para dormir, e aí eu jogo isso para vocês também. O que nossos filhos estão olhando para a gente, e daqui a 10, 20 anos, como o pastor Everton já pegou aqui, na montagem, né, a gente pretende expandir a pregação do evangelho, montar uma igreja protestante de verdade, reformada, e será que nossos netos vão olhar e falar, não, meu avô foi um homem justo e bom. Eu não estou falando das pessoas só da pessoa da rua, não.
Vamos começar de dentro da nossa casa. Essa é a responsabilidade que a gente tem. No versículo 3, vocês podem ouvir aí comigo, é engraçado que o evangelho, o falso evangelho, ele é o falso evangelho do amor, de que vai ficar tudo bem, que nada vai dar tudo certo. E olha só o que Paulo fala aqui. Suporte comigo os meus sofrimentos. É totalmente avesso ao evangelho que estão sendo pregados. Então, a primeira coisa que a gente já vai ver, que você pode reparar, que no falso evangelho ele só vai falar do amor. Ele só faz, para de sofrer, você não vai sofrer, você vai passar, você vai triunfar sobre isso aí, entendeu? Você vai ter sucesso, fica tranquilo. E aí Paulo fala ao contrário, ele fala, suporte comigo os meus sofrimentos. É engraçado que quando a gente vai observar isso, se a gente for olhar para a vida de Jesus, a gente estava ouvindo um livro puritano, um e-book, e a gente estava ouvindo com as meninas, todo mundo sentado lá em casa, e a gente estava ouvindo o livro. E aí um puritano que escreveu o livro, ele falou o seguinte, ele falou, você já reparou que Jesus era pobre? Pensa, nesse momento agora, aquilo que você sabe sobre Jesus. Onde ele nasceu e como ele viveu. Em nenhum momento Jesus buscou sucesso pessoal, em nenhum momento ele buscou prosperidade. E aí a gente parou, o Carol estava lá dentro do quarto e veio assim e falou, nossa, nunca tinha assim, foi tão forte a forma que ele falou, e é exatamente isso. É na contramão desse evangelho falso. Jesus, ele veio, nasceu numa manjedoura, um lugar onde tem animais, e hoje a gente nasce no hospital, acredito que todo mundo aqui, se não todo mundo, 95% nasceu no hospital, direitinho, já nasce, vai para um bercinho, já vai para um lugar todo... Até Valentina, que sofreu pra caraca agora, estava lá com todos os cuidados, estava dentro de uma incubadorazinha, tinha cuidado toda hora, tinha... E você imagina, Jesus não teve nada disso. Ele não tinha foi num lugar mais simples possível. E hoje, e no decorrer da história dele, ele nunca buscou a prosperidade. Isso é intrigante, né? A gente fala, meu Deus, como é que pode, né? Não estou falando que a gente não vai buscar a nossa vida e ter as coisas, mas será que a gente não tem colocado foco nas coisas erradas? Pensa nisso. Pensa na sua vida, porque eu também estou pensando na minha. Essa palavra veio direto para mim primeiro. E aí ele fala, suporte comigo o meu sofrimento. E aí ele dá a característica de uma pessoa, na verdade de um profissional, vamos dizer assim, né? Suporte comigo o meu sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus. E aí ele dá a característica do soldado. O soldado, ele está sempre de prontidão, ele está sempre fiel aos comandos, ele está sempre pronto para obedecer às ordens. Essa é a figura do soldado. Ele é diligente, ele está sempre pronto para poder fazer as coisas primeiro. Ele não reclama. O soldado não reclama. O soldado simplesmente vai e faz. Eu estou falando soldado, não estou falando soldado de quartel aqui que a gente está acostumado, né? O soldado aqui, graças a Deus, né? O Brasil nunca se envolveu em guerra mesmo, de fato. Mas se os irmãos forem ver ver um relato no YouTube, tem um monte de relato no YouTube de soldados da Ucrânia, na guerra da Rússia e da Ucrânia, soldados que ficam 3 dias na trincheira, 3, 4 dias sem tomar banho. Isso é a figura do soldado. Mas ele está lá por quê? Porque ele tem um ideal. Ele não está preocupado ele não está preocupado em ter nada fora de vencer a guerra. Ele está preocupado só naquele momento ali dele. E aí ele vai falar depois, nenhum soldado se deixa envolver pelos seus negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que alistou, ou seu comandante. E o soldado é isso. O soldado, quando você vai passar pelo recrutamento, pelo adestramento, lá eles chamam de adestramento, é tudo na linha. O soldado não chega atrasado. O soldado ele é o primeiro a chegar. Ele chega 10 minutos antes. Está pronto, está com a barba feita, cabelo cortado. Ele é diligente pelo aquilo que ele faz. Por quê? Porque ele sabe que tem um comandante. E por que nós não vivemos assim? Isso eu fiquei pensativo. Eu falei, poxa, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar
como de ser um soldado melhor de Cristo. Agora trazendo para a nossa realidade. E olha o que Paulo fala para Timóteo. É como um soldado. O soldado não tem momento de ficar triste. Simplesmente ele tem que batalhar, filho. E essa é a primeira analogia que ele faz. Mas se a gente for lá para Efésios, pedir para a Clarinha Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 18, ele vai mostrar o quê? Sempre a figura de soldado. Nenhum soldado se... Opa, nessa não. Finalmente, fortaleça no Senhor e no seu forte poder. Pode passar, Clarinha, continua. Vista a armadura de Deus para poder ficar firmes contra esse lado do diabo. Ou seja, a armadura. Quem veste a armadura? Ele está falando do soldado. Pode passar, Clarinha. Pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades. Contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Pode parar aí, tranquilo. Se você for continuar até o 18, você vai ver que ele vai dar a descrição todinha de um soldado de guerra. Por isso nós não podemos andar distraídos. Nós temos que andar alerta, o soldado anda alerta. Eu falei que o soldado não reclama, a figura mais próxima de soldado, que eu acho que fica mais claro para todo mundo, assim, a guerra urbana que a gente vive, principalmente no Rio de Janeiro. Então eu vi muita coisa no Rio de tiroteio, enfim. Eu estava vendo um depoimento de um ex-policial do BOPE, e o cara perguntou, você se arrepende de ter saído do BOPE e tal? Ele falou, não me arrependo, mas eu tirei uma lição do BOPE para a minha vida. E aí eu achei que ele fosse falar uma coisa assim, lição de guerra, tal, eu gosto dessas coisas, né? E aí eu gosto de ficar vendo, o Carol falou, meu Deus, você só assiste essas coisas. E aí sabe o que ele falou? Ele falou, um soldado do BOPE nunca reclama. O soldado do BOPE nunca reclama. Ele está sempre pronto para fazer e acabou. Ele vai lá, faz e acabou. Ele falou, eu levo isso para minha vida. E a partir do momento que eu vi isso, eu falei, cara, eu vou botar em prática isso. Em Filipenses vai falar sobre isso, a gente não reclamar. E a gente tem muito mais do que a gente merece. E a gente ainda assim, a gente reclama e às vezes fala com Deus, por que tu não comigo? Por que eu não consigo? Por que eu isso? Fulano tá assim, eu não consegui, me esforcei, não consigo. Mas a gente esquece que a nossa batalha não é na terra. Aqui ele está falando que, Timóteo, acorda, que a nossa batalha é espiritual. O segundo personagem que ele vai falar aqui, ele vai falar no capítulo 5, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Ele vai falar do atleta. O atleta é o exemplo da disciplina. Só é campeão o atleta disciplinado. É fato isso, assim. É praticamente 95%. Não vou falar 99%, mas se ele não, os atletas de ponta que se destacam mesmo. Você vai ver a vida do cara, o cara é altamente disciplinado. Ele pode estar passando mal, ele pode estar qualquer coisa acontecendo na vida dele. Ele não deixa de treinar. Ele vai treinar. Ele quer ser o primeiro, ele quer ser o que mais treina. Eu estou falando de atleta de ponta, atleta mesmo que quer o ideal dele ali. Ele treina. Vocês já repararam que o atleta de Olimpíada, ele treina não sei quantos anos da vida dele para um momento de, às vezes, dependendo de uma corrida de 100 metros, de 12 segundos ele resolver a vida dele ali, se ele perde ou se ele ganha. O cara treina 4 anos para 12 segundos resolver se ele vai ganhar ou vai perder. E mesmo assim, ele não deixa de treinar. E assim deveríamos ser como cristãos. Disciplinados, buscando agradar ao nosso Deus. E o terceiro, ele fala sobre o lavrador. O lavrador que trabalha arduamente, no versículo 6, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Aí depois ele fala, reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Esse fruto da colheita, o que você planta aqui na terra, para o reino dos céus, você não vai colher aqui. Você vai colher no céu. Eu tenho tentado praticar e eu tenho tentado fazer isso com as meninas. Eu sempre falo do céu. E é engraçado porque elas não entendem direito algumas coisas, e aí elas acham que o céu é um lugar mesmo. Elas ficam assim, né? O céu, o céu. Porque
eu tento botar isso na minha cabeça, que o céu que é o nosso lugar. Quer dizer, é verdade isso, mas com disciplina tentar fazer isso na minha mente. Sabe? No céu, meus irmãos, você imagina ruas de ouro. Você andar num lugar que é a rua de ouro, simplesmente a rua de ouro. Você ir para um lugar que não tem mais sofrimento. Acabou o sofrimento, ninguém vai mais chorar. Ninguém vai mais perder ninguém. Não tem mais sofrimento de nenhum tipo de sofrimento. Não tem depressão, não tem ansiedade, não tem tristeza, não tem perda. Acabou. Simplesmente acabou. Então, o que ele está falando aqui é que o lavrador, aquele que planta, ele vai colher na eternidade. Ele está apontando para a eternidade. E nós não podemos perder isso de vista. O evangelho verdadeiro, ele sempre vai estar apontando para a eternidade. Ele sempre aponta para a eternidade. Ele sempre aponta para o céu. Nós não podemos esquecer que nós somos forasteiros aqui nessa terra. Nós somos peregrinos aqui. E assim, a gente toda hora esquece disso. A gente quer viver como as pessoas do mundo aqui vivem. A gente quer competir com o pessoal do mundo como se fôssemos daqui. Eles realmente vão passar pelas coisas daqui vivendo isso aqui mesmo. Para eles já estão ganhando, eles já estão plantando e colhendo aqui. A nossa colheita não é aqui. A nossa colheita é eterna. Então, que possamos lembrar disso nessa noite e nas nossas vidas. Lembre-se de que Jesus, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Ou seja, ele fala aqui do sofrimento. Ele está passando sofrimento por causa do evangelho. E aqui é um ponto que eu sempre gosto de lembrar. Aqui não é sofrimento por causa do seu pecado. Se você está sofrendo por causa do seu pecado, aí é consequência do pecado. Agora, sofrer pelo evangelho é outra coisa. Sofrer pelo evangelho, você vai estar plantando no céu. Quando a gente sofre pelo evangelho. Beleza? Pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Porque, como eu falei no início, ele estava numa grande cidade que já estava pressionando muito os evangélicos, estavam prendendo os crentes, né? Ele estava em Roma ali, prendendo os crentes. Então, ele estava sendo pressionado a todo momento. E tudo indica que essa aqui parece que foi uma das últimas cartas dele. E logo após essa carta, ele teve a sentença dele. Então, tudo indica que os estudos falam sobre isso. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. E aqui é uma poesia, tá? Para os irmãos entenderem, aqui é uma poesia. E aí essa poesia diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, também nos negará. E se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. O final vai falar que Jesus é imutável, né? Ele não muda por causa da nossa circunstância, por causa da nossa vida. Né? Simplesmente ele é o Deus supremo, fiel, verdadeiro, santo, independente da nossa vida, independente do que nós vamos fazer a ele ou não. E eu queria fazer algumas aplicações, né, para os irmãos aqui sobre essa palavra. Somos chamados a perseverar no evangelho e precisamos nos esforçar para isso. Né? Nós estamos numa congregação, nós estamos buscando fazer um trabalho, nós precisamos investir no ministério da presença. Os irmãos estarem aqui é muito importante. Isso mostra o testemunho por de fora. As pessoas, a gente costuma, lá em Cambuci, o pessoal falava muito isso. É um testemunho quando você reúne sua família numa festa de São Fidélis, todo mundo ali arrumadinho, saindo, e o pessoal fala, eles vão para a igreja. A gente pensa que não tem ninguém vendo, mas tem muita gente vendo isso. Isso já é um testemunho. E aqui, o segundo ponto é a nossa comunhão aqui. Nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos estar em comunhão com nossos irmãos. O café da manhã, de 8 horas, não é só um café da manhã. É o café da comunhão. É mais importante a comunhão do que o café.
O café é só uma desculpa para a gente estar junto. É só isso. É aí que nós vamos rir, brincar e até mesmo às vezes discipular um ao outro, né? Às vezes você vai contar alguma coisa ali, não estou bem, isso, enfim, várias situações. Então nós precisamos nos esforçar para que possamos estar aqui perseverando no Evangelho e que isso tudo aponte para o céu. Nós não podemos esquecer que nosso objetivo todo é glorificar o nome de Deus e chegar até o céu, para a glória dele. Nós não podemos esquecer esse alvo. Então, que essa aplicação somos... Porque a gente persevere. Nós estamos chamados a perseverar. Ele fala aqui sobre 3 trabalhos que são altamente... que precisa de perseverança, que é o militar, um atleta e o lavrador. Eles são disciplinados, eles buscam fazer aquilo ali com diligência, com vontade, e nós precisamos colocar isso em prática também. Amém, meus irmãos? Que Deus possa continuar ministrando essa palavra no seu coração, que depois você possa ler essa palavra com calma na sua casa, continuar lendo os textos e que Deus possa continuar falando ao coração dos irmãos. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai, por essa noite. Muito obrigado pela vida de cada um irmão que esteve hoje aqui, meu Pai. Obrigado porque o Senhor falou conosco, meu Pai. Obrigado porque Tua palavra não volta vazia. E se estamos aqui, meu Pai, é porque precisamos ser mais diligentes, estar buscando ao Senhor, meu Pai. Que no nome de Jesus possamos buscar a Tua presença em nossas vidas. Nos ajuda, Deus, porque nós somos fracos, nós somos pecadores. Que Teu Espírito Santo nos encha, meu Pai, e possamos testemunhar da Tua glória em nossas vidas. Cuida da semana de cada um aqui. Nos dê uma semana na Tua presença, que possamos fazer nossos cultos nos lares, orar, ler a Bíblia e praticar Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém.